Olá, tudo bom? Fazer um vídeo rápido, continuando sobre o assunto do vídeo passado de alimentação natural do canal Igreja dos Pobres, dos alimentos sagrados. Estou com pouca carga no telefone e eu vou tentar fazer um vídeo curto e depois continuar o assunto em outros vídeos. Esse seria o segundo vídeo da série, da continuação. Eu sou um morador de rua, moro na rua há 3 ou 4 anos, eu não me lembro direito. Eu tenho problema de cabeça, eu sou interditado pelo juiz. E eu sou sozinho no mundo. A minha família morreu todo mundo. Eu fiquei sozinho no mundo. Então eu não tenho nenhum parente, não tenho nenhum familiar de sangue, porque meu pai e minha mãe, eles eram filhos únicos. E eu também sou filho único. Então, continuando o trecho onde eu parei do vídeo passado, para acompanhar todas as partes deste assunto de alimentação do canal Igreja dos Pobres, acompanhe o vídeo anterior, que é o início deste vídeo que nós estamos começando agora. Depois eu vou colocar na descrição o número do vídeo anterior. Essa seria a segunda parte do vídeo. João 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Em João capítulo 6:11, quando Jesus fez este milagre, quando ele tomou os pães, quando o crente, o fiel, ele está numa categoria avançada do evangelho, ele pode fazer estes milagres. Ou seja, no começo da evangelização, o crente fiel, ele tem que pagar dízimos para a igreja. Após um período de tempo de evangelização, e o cristão, ele vai mudando de estágios. Então, para se tornar perfeito, porque só os perfeitos herdarão e verão Deus. E para ser perfeito, o cristão, ele tem que sair do mundo, em primeiro lugar. Então, ele tem que fazer as operações iniciais da evangelização, ou seja, os batismos. São alguns batismos que nós temos que fazer. Após esse período, e chegando no estágio mais avançado, porque são 3 estágios: estágio inicial, estágio intermediário e estágio avançado. No estágio avançado, o cristão, ele vai ser glorificado. O galardão dele vai ser grande,
no reino dos céus, porque ele vai poder operar. Meus cachorrinhos estão brigando aqui novamente. É sempre assim, né? O cristão, ele vai poder operar milagres, fazer prodígios, como eu estou fazendo agora, porque eu estou vivendo pela a fé. O justo viverá pela fé. Quem é o justo? São os pobres, são as pessoas que desmaterializaram deste mundo, que vivem na, na, na beneficência de Deus, que rejeitaram as coisas materiais. Então, para o cristão avançado, ele tem essa opção de tomar dízimos, porque ele chegou num estágio avançado do evangelho. E para chegar nesse estágio, não é de um dia para o outro, é pelas suas ações, é pelo seu modo de vida, é pelo que você faz. Tudo isso, Jesus Cristo, lá de cima, ele, ele está observando e olhando de lá do alto, para ele poder fazer o julgamento final, para poder condenar ou absolver cada um aqui, que está aqui na terra. Não, não, titio, não, vai para lá, por favor, para lá, sem brigar. Então, e existe várias categorias que nos outros vídeos nós vamos citar, falar, que seriam assim as carreiras. Todo cristão ele tem que ter uma carreira dentro do ministério da igreja evangélica cristã. No início a pessoa começa como obreiro e depois vai mudando de fase. Se a gente for em 1 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, acho que é o 9 e o 12. Mas quando a gente chegar nessa parte, a gente vai fazer um estudo específico detalhadamente nesses capítulos. Lá existe assim a lista de hierarquias dentro da igreja. Na Igreja Evangelho dos Pobres, nós vamos utilizar este mecanismo, mas existe também a opção de sacerdote, porque na igreja primitiva, na igreja antiga, nos primórdios do início da construção da igreja pelos apóstolos e os discípulos, eles, a parte da liderança, eles tinham o papel e eles se incumbiam de acolher as pessoas que estavam entrando na igreja. Então, estas pessoas, elas não tinham obrigação de serem incluídas nesta escala hierárquica. Elas simplesmente, para receber o Espírito Santo, elas precisavam só participar do grupo, do contingente da igreja. Elas recebiam o Espírito Santo através da palavra. Então, hoje em dia também, inclusive na Igreja Evangelho dos Pobres, nós vamos tratar desse assunto desta maneira. Então,
o cristão, o crente, o fiel, ele simplesmente tem que participar da igreja, ele tem que receber a unção do Espírito Santo, que é o batismo, e o Espírito Santo ele vai distribuir o dom, que no caso é o Senhor Jesus Cristo, junto com Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo. Só esses dois estão autorizados para poder administrar e ministrar o evangelho do reino de Deus, da salvação em Cristo. Eles são os apóstolos, eles são as pessoas, as lideranças carnais e espirituais que estão atuando em todos os mundos que Deus criou. Jesus, ele está lá em cima agora, no terceiro céu, junto com o trono de Deus, à sua destra, à sua direita. O Espírito Santo de Jesus está no terceiro céu, lá em cima, acima de todos os céus. E aqui embaixo está o Espírito de Melquisedeque, que é o sacerdote que foi escolhido na época. Talvez ele tenha até sido eleito no começo da fundação do mundo, porque já na época de Abraão, quando ele é citado pela primeira vez na Bíblia, ele foi abençoar Abraão depois que Abraão voltou da matança dos reis, que é uma história que a gente vai contar no decorrer do tempo. E ele abençoou, Melquisedeque era o sumo sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Então a segunda ordem vem primeiro do que a primeira ordem dos levitas, de Arão. Porque naquela época Moisés ainda não tinha nascido. Abraão nasceu 430, 450 anos antes de Moisés. E a terra ela nunca pode ficar desprotegida por causa dos espíritos malignos que operam e agem aqui na terra, influencia a mente, o corpo, a alma e o espírito com E minúsculo das pessoas, dos seres humanos. Por isso que nós estamos sujeitos a praticar o mal e fazer maldade o tempo todo. Nós somos influenciados, porque na época de Adão, o mal ele ainda não tinha sido manifestado. Mas por causa do pecado de Adão, entrou o pecado no mundo. Entrou a morte e o pecado no mundo. Primeiro entrou o pecado e depois, por causa do pecado, entrou a morte neste mundo aqui terreno, onde nós estamos. Por isso que nós somos todos malignos, malditos. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não temos luz, nós vivemos na escuridão desse mundo. Esse mundo ele não tem energia própria, é um mundo morto. A gente precisa do sol para poder viver aqui, porque o sol ele emite muita energia. O sol é o astro que Deus criou para poder energizar esse mundo. E para poder receber essa energia, que é o Espírito Santo, essa energia passa pela provação material, que seriam o outro ser vivo que Deus criou, que é as plantas. E as plantas precisam de energia fora deste mundo para poder captar e transformar a energia luminosa em energia química, para poder, através dos alimentos que a planta criou, para poder abastecer o corpo humano. Então é uma coisa ligada à outra. E isso, o sistema religioso, eles não querem que vocês saibam,
porque eles querem controlar vocês para poder usar e aproveitar e abusar do jeito que eles querem, para vocês se tornarem escravos desse sistema maligno, maldito. Então Jesus veio para avisar todos nós, para a gente sair desse sistema, sair desse mundo. Então, continuando esse trecho aqui, e Jesus tomou os pães. Jesus, ele pode tomar tudo, porque ele é mestre dos mestres. Ele é sumo sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, que foi Deus que elegeu essa ordem. Essa ordem está acima da primeira ordem dos levitas, que no vídeo passado eu errei. Eu falei que a abolição das leis de Moisés está em 1 Coríntios capítulo 3, mas está em 2 Coríntios capítulo 3, corrigindo. 2 Coríntios capítulo 3. Lá está escrito que a lei de Moisés foi abolida. A lei de Moisés, ela foi não digo que foi extinta a lei, mas os mandamentos foram extintos, que está escrito lá em Hebreus 7. Hebreus 7, 8, mas acho que é 7. Depois nós vamos chegar até lá. E seria um vídeo rápido, mas já está em 16 minutos. Então, só para concluir esse trecho aqui, para a gente sair do lugar. E Jesus tomou os pães. Os pães significam várias coisas. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente pode interpretar cada termo, cada palavra de vários jeitos, vários sentidos. Não tem uma regra específica. Existe o contexto e o texto. Então, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, essa graça é muito importante, porque agora a salvação não é pelas obras da lei, não é pelo que você faz, é pela misericórdia, piedade que Deus evocou para que os santos se tornem perfeitos e consiga alcançar o reino dos céus. Repartiu-os pelos discípulos. Esse repartimento, ele é super importante no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui ele está mostrando e provando que as pessoas, elas só serão glorificadas, escolhidas, santificadas, se elas repartirem tudo que elas têm neste mundo. Bens materiais, bens físicos, bens espirituais, se transformar numa nova pessoa. A gente já nasce no pecado, então a gente tem que renascer de novo. Lembra que ele falou isso para Nicodemos em João capítulo 4? E Nicodemos não entendeu? As pessoas têm que renascer de novo. Só que Nicodemos achou que todo mundo tinha que entrar na barriga da mãe novamente para ser para renascer. Ele não entendeu, e ele era mestre dos judeus. Ele guardava a lei, ele sabia tudo da lei, ele era doutor da lei de Moisés. Nós temos que ser doutor da lei de Jesus, porque houve uma mudança na lei. Por isso que a lei não foi destruída, mas ela foi abolida, porque houve uma alteração na lei. Mas os mandamentos, eles foram extintos. Ontem eu estava vendo um vídeo de um rabino. No começo estava assim, eu estava concordando com ele. O canal dele até é muito bom, mas o problema dessas pessoas é que eles misturam o Velho Testamento com o Novo Testamento e eles explicam tudo pela metade.
Daí chegou uma parte que ele começou a falar da lei. Daí, como eu estou um pouco entendido na lei, daí eu percebi que ele falou pela metade, ele não citou, porque eu já fiz já uma meditação sobre isso, e eu dividi essa questão em 3 partes, e ele só citou 1 ou 2 versículos, e teria mais versículos para complementar. Depois um dia nós vamos chegar nesse assunto, para complementar a ideia. Então a ideia ficou pela metade. Então não fica correto o ensinamento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente não está mais no tempo, no período das obras. Nós estamos no período do arrependimento dos nossos atos. A gente tem que se converter do mundo gentil. Gentil, a palavra gentil significa estrangeiros. Nós somos estrangeiros ao povo de Deus. Para se tornar membro do povo de Deus, você tem que participar do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados e se tornar um discípulo para depois ir mudando de fase, para depois receber a bênção, que é essa bênção que eu estou mostrando, que é a reconstrução do corpo, porque o corpo é de Deus, não é mais nosso. Depois nós vamos chegar nessa parte que ela é muito importante também. Então, concluindo aqui, essa parte esse assunto sobre repartição, ele é importantíssimo, porque a gente tem que repartir tudo que a gente tem. A gente não pode acumular nada nesse mundo. Está escrito em Mateus capítulo 6, que a gente não pode ajuntar tesouro no céu. Em Mateus 19 está escrito que a gente tem que ajuntar tesouro aonde? No céu. A gente não pode ajuntar tesouro na terra. Em Mateus 6. Mas a gente tem que juntar tesouro no céu. E aqui, nesse ensino, eu estou mostrando como ajuntar tesouro no céu e não na terra. Então, essa parte de repartição, ele é super importante, porque em Atos, capítulo 2 e 4, está dizendo que aqueles cristãos que se inscreveram na igreja, que entraram na igreja, eles entregaram tudo o que eles tinham aos pés dos apóstolos. Quem é o louco agora? Eles entregaram tudo, a gente vai chegar nessas passagens também. Ali prova que eles entregaram tudo que eles tinham para poder entrar dentro da igreja, dentro do reino dos céus, dentro da salvação. Eles saíram do mundo. Eles são do mundo, nós somos do mundo, mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E para sair do mundo, é só formando um grupo, montando uma igreja e que todos ganham, se beneficiam, se preparem até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente continuar servindo a doutrina de demônios, que são a doutrina das religiões que só querem aproveitar e abusar da sua energia, da sua força, da sua da sua como eu posso dizer, da sua do seu corpo, porque eles usam o seu corpo, que é o corpo de Deus, o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo habita dentro de você. Ele não habita no mundo, ele precisa de um corpo para poder habitar, igual o diabo. Então você não pode oferecer o seu corpo, que é o sacrifício vivo, para o diabo. A oferta que você tem que oferecer é uma oferta santa, boa, agradável para Deus. Você tem que se tornar uma pessoa correta, uma pessoa pura, imaculada, uma pessoa
perfeita. Mas sacerdote, ninguém é perfeito. Sim, ninguém é perfeito. Mas só que a pessoa se arrependendo, se humilhando. Deus, ele gosta muito de humilhação. O rei Acabe era um rei muito mau dos israelitas ou dos judeus, agora eu não lembro. Eu acho que ele era israelita. Ele era muito mau. Mas aí o que ele fez pela expertise dele? Ele pegou, quando ele viu que Deus ia matar ele se humilhou, ele se vestiu de saco. Daí Deus deu uma oportunidade para ele, porque Deus já ia matar ele. Porque Deus já não estava mais aguentando ele, das maldades que ele fazia, por causa da mulher dele, Jezebel, que era de outra nação, outra raça. Eles adoravam outros deuses. E eles estavam tudo contaminando, profanando Jerusalém, a cidade de Deus, a casa de Deus. Então, a gente tem que pegar essas histórias antigas e analisar no ponto de vista do que a gente não deve fazer quando a história for direcionada ao rumo da hipocrisia, da maldade, da destruição, da perversidade, da individualidade. A gente tem que pegar essas histórias que nós vamos combinar aqui e ir colocando. A gente não precisa seguir os costumes e as tradições desses povos antigos. Agora nós somos outro povo, nós somos o povo escolhido de Deus. E a gente tem que agir, se purificar do modo certo, não do modo errado. A gente não pode passar pelo fogo fazendo coisa errada. O fogo serve para purificação. Antigamente o fogo, os judeus eles passavam os filhos deles, crianças, para Moloque. Para Moloque, que é o deus, né, que é um dos deuses. Aí são muitos deuses que Deus criou, o Deus verdadeiro, para poder tentar a gente. Esse Moloque aí, eles passavam os filhos no fogo, eles colocavam os filhos na fornalha de fogo e matavam os filhos queimados para poder ganhar riquezas, prosperidades aqui na terra. Por isso que os israelitas são ricos até hoje, eles fazem isso com todo mundo. Só que eles fazem um culto, uma missa, eles fazem eles fazem de um jeito em oculto que a gente não vê, a gente não percebe. É uma coisa secreta. Então, continuando aqui, essa parte de repartição, ela é importantíssima, é um mandamento, é um dos mandamentos. A gente tem que repartir com os irmãos, repartir o pão, igual Jesus está fazendo aqui nesse texto que eu estou lendo. Então, Jesus repartiu pelos discípulos. Toda a graça, em primeiro lugar, o que significa esse texto de João 6, versículo 11? Para você, qualquer um que está dentro da igreja, porque quem está fora da igreja, ele não recebe graças, ele recebe só maldição. E tem que também, a pessoa, ela tem que escolher uma igreja correta, idônea, ela não pode entrar em qualquer igreja só porque está falando da palavra. Até Satanás fala da palavra também, porque Satanás ele está infiltrado dentro da igreja de Deus. Só existe uma igreja, não existe várias como existe hoje. Satanás, o diabo, a serpente beliscosa, ela está dentro da igreja. Então, as pessoas elas têm que saber, em primeiro lugar, a pessoa tem que escolher uma igreja correta. Não é qualquer igreja que você tem que entrar, que você tem que participar, que você tem que seguir. A igreja que você tem que seguir é a igreja do evangelho dos pobres, porque você não pode ser rico aqui na terra, você tem que ser pobre. É isso que eu estou mostrando para vocês. E toda a graça ela tem que passar em primeiro lugar pelos discípulos, que depois se tornaram apóstolos.
Então, é os apóstolos que abençoam as pessoas, está escrito em Atos. Mas depois, quando você chega no nível alto, você nem precisa mais dessa bênção, porque você já é a bênção. No começo, você precisa dessa bênção, imposição de mãos, mas depois não precisa mais. Em Hebreus está escrito. Em Hebreus é um livro sacerdotal. Eu cheguei em Hebreus depois que eu já tinha lido quase todos os livros do Novo Testamento. Ficava acompanhando durante esses 4 anos, ia lendo aos poucos. Depois eu deixei Hebreus por último. Daí eu vi que é um livro sacerdotal. É um livro que fala de várias coisas, mas é um livro que explica a questão sacerdotal. Porque as pessoas que não têm uma igreja, elas têm que escolher, elas têm que tomar uma decisão, elas entram numa igreja ou elas ficam sem igreja. No meu caso, eu sou desigrejado, no sentido que agora estou montando a minha igreja virtual, para um dia poder montar uma igreja presencial, mas dentro de um sistema que eu estou montando para poder oferecer um trabalho, uma condição para todo mundo, não só para mim, só para mim agradar, só para mim se aproveitar da situação, para todo mundo poder participar, todo mundo ter a mesma coisa que o outro tem. Não havendo essa desigualdade que está escrito aqui. Aqui está escrito que Jesus mandou repartir o pão e não pegar o pão para si mesmo. Então, houve a repartição e os discípulos, daí está escrito aqui, pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Quem são esses que estavam assentados? São as pessoas que estão iniciando na igreja, no evangelho, elas estão sendo evangelizadas. Essa é a primeira fase, entenderam? Essa é a primeira fase. Então aqui ele já está mostrando como tem que ser, como tem que fazer dentro das igrejas. A pessoa tem que começar do zero e ir subindo de carreira. Agora, eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Eu já vou encerrar esse vídeo, só para terminar agora aqui essa última parte. A gente tem que ter carreira. Não precisa ter ministério, mas tem que ter carreira, porque o ministério é para as pessoas que estão mais avançados, que ela tem é igual uma empresa, né? Quando a pessoa chega a ser diretor, a ser presidente da igreja, ela está numa posição mais elevada para ela poder tocar a empresa, para a empresa não quebrar, né? Então é assim que funciona na igreja. Só que é errado institucionalizar a igreja, porque a igreja de hoje em dia paga imposto, a igreja primitiva não pagava imposto. Então por isso que a gente também tem que fazer uma igreja virtual, porque fazendo a igreja virtual a gente não precisa pagar imposto. Só depois que a gente conseguir levantar fundos, angariar dinheiro para montar a igreja física, que é a igreja que vai distribuir alimentos para os membros, para as pessoas carentes. Quando houver essa organização, daí a gente tem que legalizá-la. Mas aí eu vou demonstrar tudo nos vídeos, eu vou falar tudo, nos pormenores, eu vou mostrar tudo, eu vou revelar tudo, porque a gente tem que falar tudo. Não importa se o inimigo vai destruir o que a gente está fazendo. O importante é continuar para ver se vai dar certo. Se não der certo, é porque Jesus e Deus não aprovou. Então esse é o sinal
porque a gente sabe que o que a gente está fazendo não está concordando com os pensamentos dos nossos reis, né? E concluindo, e igualmente também estavam assentados. Nós somos as pessoas que estão recebendo a bênção. Então, a gente está numa posição confortável, porque ele está aqui no texto, essas pessoas que estavam recebendo a bênção, esses primeiros judeus israelitas, que depois teriam que virar cristãos, eles estavam assentados. Então eles estavam numa posição confortável ali, porque o mundo ele estava passando por uma transformação quando Jesus veio. Ele veio para transformar. Então eles não estavam mais desesperados como eles estavam, porque a história que contam para a gente não é a mesma que está escrito na Bíblia. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Essa parte, igualmente também dos peixes, significa que pão é tudo que faz parte da alimentação, tudo coisa boa, que faz parte do vestuário, que faz parte da vida das pessoas. Pão é aquilo que a gente recebe para poder sobreviver aqui nesse mundo. Peixes é melhor ainda, porque peixes é um alimento muito bom, muito gostoso. Então, aqui no sentido da interpretação, a gente pode interpretar como sendo figurado e como sendo real, né? Também, né? No sentido figurado e no sentido real do texto. E igualmente dos peixes, quanto eles queriam, tá vendo? Jesus ali, como eles estavam seguindo, porque a gente tem que procurar buscar a Jesus. Jesus não é Jesus que vem até nós que vamos até Jesus. Então aqui o texto, João está dizendo assim, quanto eles queriam, tá vendo? Não tinha assim uma ração, que nós vamos falar de ração depois lá no... Só tem um lugar na Bíblia, se eu não me engano, que fala de ração, que está em Lucas, né? Depois nós vamos lá no capítulo, acho que é Lucas 12, tá por ali, no capítulo 12. Você viu, ó, quanto eles queriam. Então, aí já entra uma coisa que está acontecendo hoje. Como a obra de Deus foi completa, foi finalizada na cruz, no madeiro, hoje, se a gente quiser alguma coisa, Deus e Jesus, eles ouvem que quem é da igreja, quem é cristão, quem não está no maldito, quem não está fazendo coisa errada, porque o pecado, ele é assim, se a gente faz o pecado e continua pecando, a gente se torna viciado. Daí, quem já tem o Espírito, quem conhece as coisas do céu, não pode mais pecar. Agora, quem é do mundo, quem não conhece a palavra, ainda tem uma chance de se recuperar. Mas quem não tem, não pode mais pecar. Está escrito em Hebreus, que é o livro dos sacerdotes, que nós vamos falar depois a respeito disso. Eu só dei um trechinho do assunto que a gente vai abordar. E daí eu escrevi assim, fazendo uma comparação do milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães, vamos fazer uma comparação agora desse milagre que ele fez, ele multiplicou os pães, porque existia muita gente como existe hoje. Nessa época que estava acontecendo esses fatos, existia muita gente. Agora existe muito mais. Então ele estava multiplicando. É o que ele faz hoje com todo mundo, que é dele. Mas tem que seguir ele corretamente.
podemos perceber que quando Jesus pegou os pães, ele pegou os pães e deu graça, tem que haver a graça, porque quem não é gracioso é desgraçado. Isso significa, por exemplo, a pessoa que é rica, ela acha que ela tem graça porque ela tem dinheiro. Então ela compara as coisas materiais que ela tem, achando que Deus está do lado dela. Mas é o contrário, Deus abandona e o diabo, ele acolhe. Porque o diabo, ele tem poder. Então o diabo, ele vai induzir a pessoa ao erro, achando que a pessoa está sendo abençoada por Deus, mas está sendo amaldiçoada pelo diabo. Essas pessoas, elas não entendem, elas não enxergam isso. Isso significava que o homem somente terá saúde se os alimentos possuírem energia vital. Assim, eu fiz uma comparação, eu fiz assim uma análise e coloquei essa ideia nesse sentido. Eu vou ler de novo. Fazendo uma comparação, estou fazendo uma comparação do milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães, podemos perceber que quando Jesus pegou os pães e deu graça, isso significava que o homem somente terá saúde se os alimentos, esse alimento que a gente come, que a gente consome, possuírem energia vital. Então os alimentos, ele tem energia vital que vai transferir para a gente, para o nosso corpo. Então é de um modo físico para outro modo físico. Jesus, ele operava dos dois jeitos, tanto do modo espiritual como do modo físico e carnal. Só que hoje prevalece mais o modo físico e carnal, no sentido dos alimentos, poder curar a gente das enfermidades. Por isso que hoje ninguém consegue curar ninguém falando a palavra direta. Tem que haver um receptor aqui, nessa conexão, porque foi determinado assim. O espírito de meus... daí completando aquela ideia que eu tive agora há pouco, que eu não completei. Jesus, ele está lá em cima cuidando das coisas do alto, e Melquisedeque está aqui embaixo cuidando das coisas aqui da terra para a gente. Essa que é a diferença, porque Melquisedeque é o espírito com E maiúsculo. Então, ele é o comandante aqui da terra. E o espírito são 3 em 1, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é Melquisedeque. Só que o Espírito também é Jesus e Deus. Só que o Espírito Santo, que está lá em cima, é de Deus e Jesus. E o Espírito que está aqui embaixo, tudo com E maiúsculo, é de Melquisedeque. Porque são 3 pessoas. Isso daí nós vamos mostrar dentro da Bíblia. Eu consegui achar os textos que dá para encaixar e formar essa ideia. Mas como é muita coisa, vamos continuar aqui. Eu só estou dando só estou dando assim eu só estou fazendo um comentário, né? Então, aqui onde que eu parei? Eu parei falando sobre a energia vital. A energia vital é o espírito, mas o espírito está dentro dos alimentos. Para a gente se apoderar desse espírito, a gente tem que comer os alimentos que são cultivados e plantados no meio ambiente, que é usado a terra que tem os minerais. Por isso que os ricos, eles são super inteligentes,
são super fortes, porque eles já chegaram nesse conhecimento. Então eles conseguem o Espírito Santo indevidamente, por causa que o Espírito Santo, ele pode iluminar tanto os bons como os maus. Está escrito acho que até em Lucas 6 e em outros livros também, que nós vamos chegar nesses versículos também. E quando Jesus repartiu os pães com os discípulos e os discípulos para com quem estavam assentados, isso queria dizer que os alimentos somente possuem energia vital se as plantas forem saudáveis. Porque a planta também, hoje em dia, ela não está sendo cultivada corretamente para o povo de Deus e para os ímpios, pelo povo do mundo, que todo mundo consome a mesma ração, a mesma comida. Então, a planta ela tem que ser cultivada corretamente. É aí que é o ponto chave que a gente vai tratar. Porque eu estudo, eu leio os livros da doutora Ana Maria Primavesi, a maior cientista do mundo na área de agroecologia. Ela é sacerdote, ela é do ministério que Jesus criou, do Ministério da Agricultura, para poder ensinar a gente a produzir alimentos de altíssima qualidade nutricional e biológica. Existem outras pessoas também, doutoradas, que na parte de agricultura e até mesmo pecuária, que também eles fazem também um trabalho bom, mas só que eu não conheço. Eu conheço mais o trabalho da doutora Ana Maria Primavesi. Então nós vamos citar muito o trabalho que ela fez, porque ela já morreu, né? Ela morreu com 99 anos. Ela é sumidade no mundo inteiro. E os livros que ela escrevia, ela dava aula, ela era professora, cientista. Ela é reconhecida no mundo inteiro. Então, ela sabe produzir alimentos de alta qualidade. E os textos dela, o ensino dela é muito simples, qualquer um consegue entender. Então nós vamos colocar isso em prática. Eu vou citar assim o estudo dela aqui no canal. A gente vai conhecer o trabalho dela, que Jesus elegeu ela. Porque o que ela fala é impressionante. E ela ensina corretamente a produzir alimentos de alta qualidade para o ser humano. E ela usa muita questão climática, ambiental. Essas questões elas são fundamentais, ela sabe tratar a terra. Não é só colocar semente na terra, jogar água que a planta vai crescer e produzir. Não é isso. A planta ela tem que ter os nutrientes. Os nutrientes eles são super importantes, tanto os macronutrientes como os micronutrientes. Isso daí seria uma parte do Espírito Santo que Deus criou para poder funcionar as coisas vivas aqui na Terra. Então, continuando aqui, eu vou retornar aqui. E quando Jesus repartiu os pães, eu estou fazendo uma comparação com os discípulos, uma comparação entre o estudo bíblico e o estudo alimentar. Com os discípulos e os discípulos para com quem estavam assentados, então esse alimento, esse superalimento que cura as doenças, as enfermidades das pessoas, elas têm que ser produzidas pelos discípulos que viraram apóstolos e os discípulos e apóstolos repassarem para o povo de Deus. Está escrito aqui, assim que funciona.
é através desse direcionamento. Isso queria dizer que os alimentos somente possuem energia vital se as plantas forem saudáveis. Então, para a planta ser saudável, ela tem que estar no ambiente bom, temperatura boa, o solo tem que estar fofo, ele não pode ser um solo duro. Para a gente quebrar essa rigidez do solo, é através de planta subsoladora. A gente não pode usar máquina, porque máquina é coisa que a gente usa, máquina, trator, tudo esses aparelhos, essas máquinas que a agricultura usa, é para clima temperado, não é para clima tropical. Nós estamos no clima tropical. Todas essas coisas, esses mecanismos, conta na hora da produção. Por isso que o alimento ele sai fraco, ele sai com baixa energia vital, sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, Jesus e Melquisedeque, que é o sacerdote do sumo sacerdote. Melquisedeque é o sacerdote de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, ele é o grande sacerdote de Deus. Então pode ver a hierarquia que existe, tanto aqui na terra como nos céus. Eu vou finalizar, que já vai dar quase 1 hora, e eu vou finalizar nessa parte aqui que eu concluí, né? Depois a gente volta de novo e continua. Fique com Deus, muito abraço, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.